Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Segundou e vamos começar com política. Agora sim, a gente fica aqui, né? Cuiabá, Várzea Grande. Gente, nós vamos agora para Campo Verde, porque tá bombando Campo Verde e eu preciso conversar para saber o que está acontecendo lá, com quem realmente a população escolheu. Aí foi quase 20 mil votos, que é o prefeito Alexandre Lopes, do União Brasil. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, tudo bem. A gente agradece pela oportunidade, parabeniza você, toda a equipe sua aqui do site, do RDTV, do RD News, parabéns pelo programa, por essa maneira de poder fazer mídia, fazer informação, né, levar os assuntos a todos nós. Estamos à disposição. Prefeito, a gente sente falta do interior, sabe? A gente fica aqui na região metropolitana e no interior está acontecendo muita coisa legal. Dentre elas, uma notícia muito boa, que é esse destaque de Campo Verde, né? Uma cidade que está aí com 6º lugar, como uma das com maior potencialidade no agronegócio. O que está rolando lá de agro? Campo Verde é um município relativamente novo, né? E nós tivemos agora a satisfação de poder ficar em 6º colocado na qualidade de vida das 50 cidades do agro brasileiro. Então, o que isso aí nos faz pensar, né? Normalmente, os municípios que têm o agro como base, eles são municípios mais ricos, que têm um PIB maior, mas nem sempre têm as suas políticas públicas que atendem à população. Já o município de Campo Verde não. Nós temos um PIB relativamente volumoso do ponto de vista financeiro, mas a gente também tem serviços públicos, políticas públicas que faz com que a gente atenda o nosso cidadão, né? Então, esse estudo ele foi promovido aí por uma grande instituição, né? Onde teve por base dados do IBGE, do Ministério da Saúde, do SUS, da FNDE, do MEC. Então, são informações, 40 métricas, né, que fez com que chegasse numa nota, e essa nota trouxe Campo Verde aí a nível de Brasil, ficando em 6º colocado na qualidade de vida dos 50 municípios do agro. Então, isso para nós é importante. E é interessante porque a população reelegeu o senhor, né? O senhor foi reeleito, então assim, veio 2 respostas, né? Sim, eu fui reeleito agora, né? Nós conseguimos aí chegar mais de 83% da escolha popular, o que faz com que a gente entenda que o serviço que nós prestamos teve sim um reconhecimento da opinião pública, o que é mais importante, né? E eu procuro todos os dias fazer com que essa nossa permanência na política, ela traga acima de tudo essa ligação com o campoverdense. Eu não vou dizer com o eleitorado especificamente, porque muitas vezes nós atendemos o eleitor, mas também aquele que não é o eleitor. Então, as políticas públicas impostas por essa gestão de Alexandre, de Edna e todos os nossos gestores, ele tem por pauta assim, fazer com que essa relação entre a gestão pública e a opinião pública ela seja cada vez mais estreitadas. Acima de tudo com entregas. Porque a gente, assim, ao longo desse tempo todo, né, viu que muitas vezes a política do oba-oba, da falação, né, do excesso de discurso e a redução da entrega, ela acabou fazendo com que a opinião pública tivesse uma interpretação errônea das pessoas, né? E aí nós chegamos com uma proposta diferente, uma proposta de fazer entregas, uma proposta em que a gente cumpra com aquilo que foi dito, que tenha sentido a nossa passagem pela vida pública. E isso nós fizemos muito bem feito, fizemos grandes entregas em Campo Verde, né? Estamos com uma nova agenda de entrega já para esse 2º mandato. A conversa de industrializar ali, o senhor não teve essa oportunidade de pautar? Porque é um desafio para a sua gestão, né? É um desafio. Porque tem o algodão, mas assim, ali não se cria um produto, né? Ali ele vai para outros estados. É isso, sim, né, prefeito? Nesse dia não, né? Essa pauta não foi cogitada, até porque o tema era outro, né? Mas essa pauta de agregação de valor, essa pauta de você verticalizar é uma pauta constante nossa. Não necessariamente com o governo federal. Eu diria que essa relação ela é muito mais intensa com o governo do estado de Mato Grosso, né? O município de Campo Verde hoje ele tem feito ações que têm trazido um ambiente muito melhor do que no passado recente. Então, assim que nós chegamos no governo,
nós entendíamos e entendemos que algumas questões elas haveriam de ser resolvidas. Dificuldades que existiam que impediam nós de fazer com que o nosso produto tão rico, tão bom, de qualidade, como a soja, como o milho, como o algodão, ele pudesse ter mais agregação de valor. E nós, enquanto instituição pública, assim fizemos. Fizemos um grande diagnóstico, olhamos mais de 10 cidades brasileiras que tinham grandes iniciativas para o processo industrial, para reconhecer os nossos gargalos, para reconhecer as nossas deficiências, para reconhecer por que aqueles municípios agregavam valor e nós, até naquele momento, não. Ali eu me deparei com as primeiras dificuldades dessa área. Ali eu tive a verdadeira noção do que eu tinha que fazer para mudar a realidade. Por que eu digo isso? Porque vários gestores abordavam muito esse tema, mas não avançava. E eu queria fazer diferente, fiz, e nós conseguimos sim fazer com que aquelas dificuldades que até então gerava um amarrio para nós, pudesse ser libertada. Eu já te digo quais são. Então, quando eu cheguei ali, eu via que a nossa produção ela estava e era devidamente consolidada. Produzíamos muita soja, muito milho, muito algodão, muito caroço de algodão, muita semente, muita tecnologia, carne, ovos. Mas a gente tinha poucas iniciativas de agregação de valor. E aí nós percebemos que, primeiro, nós tínhamos uma mão de obra um pouco abaixo do que precisava e sem formação. Para esse primeiro item, juntamente com o governo do Estado, inclusive com grande ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós trouxemos para Campo Verde uma grande instituição de formação profissional, que é a Escola Técnica do Estado de Mato Grosso, e também o Senai. Ali eu resolvi o primeiro item da dificuldade, formação de mão de obra, formação qualificada de mão de obra, né? Depois, nós entramos na questão da infraestrutura, porque a nossa infraestrutura até então era uma infraestrutura que nos regrava. Nós fizemos grandes pavimentações de estradas rurais, juntamente com o governo do estado, nós fizemos grandes iniciativas, como, por exemplo, a pavimentação da MT-140, que ligou Campo Verde ao Médio Norte Mato Grossense. Fizemos o nosso novo aeroporto municipal, resolvemos o nosso problema da infraestrutura do nosso distrito, que agora começa a receber drenagem, pavimentação. Investimos pesado em tudo aquilo que era desenvolvido para poder receber os trilhos da ferrovia. Fizemos pontes. Então, nós resolvemos ali a parte de infraestrutura. Depois, nós entramos na questão da leitura do incentivo, porque o investidor ele precisa ter um ambiente fértil e, necessariamente, alguns incentivos são muito importantes. E aí, em parceria com o governo do estado, nós viajamos o Brasil, criamos uma agenda de mudança e fizemos algumas iniciativas que culminou com a isenção do FETAB para a pluma que fosse transformada em fio. Nós reduzimos algumas taxas, aumentamos o PRODEIC. Então, são iniciativas que gerou um ambiente de incentivo muito melhor. A outra ação que nos trouxe bastante benefício foi a criação daquilo que a gente chama de APL, né? Arranjo Produtivo Local, onde nós criasse ali e criamos um ecossistema voltado ao processamento, à verticalização, à agregação de valor. Então nós escolhemos o assunto têxtil. Criamos um programa muito, muito forte, que é o programa da fibra ao fio, que resume tudo isso que eu falei. Então você percebe que eu enumerei para você iniciativas públicas que trazia para nós um ambiente de prospecção, agregação de valor e verticalização muito diferente daquilo que nós vivíamos há 5, 10 anos atrás, que se falava, mas não resolvia. Então, eu, diante desse tema tão importante, né, que nós estamos falando aqui, o processo industrial mato-grossense ele é muito novo. Se você lê a história recente da indústria mato-grossense, nós estamos falando de 20 anos para cá. A indústria paulista tem mais de 300 anos. Então, eu, enquanto agente público, enquanto gestor do município que cresce, fiz o meu dever de casa. Resolvi a parte estruturante, mexi nos incentivos, trabalhei a mão de obra, criei as APLs para que a gente tivesse ali o arranjo produtivo local. E isso, o que acontece? Isso fez com que a gente oferecesse Campo Verde diferentemente daquilo que eu peguei e daquilo que existia no passado. Agora sim, agora
nós vamos criar um ambiente muito propício ao processo industrial. Nós vamos criar um ambiente muito propício à agregação de valor. Nós vamos criar um ambiente muito propício à verticalização, porque resolver os gargalos que até então dificultava e que não era resolvido. Só para você ter uma noção, como eu acabei de falar, agora que nós estamos tendo uma unidade aeroportuária em Campo Verde. Então, isso que eu fiquei pensando. Isso já era para ter tido há 10 anos atrás, há 15 anos. Não era para a minha gestão estar cuidando disso. Era para nós estar colhendo os louros desse benefício, mas não. Mas enfim, nós estamos aqui para resolver, foi resolvido, e agora eu diria que a partir de 25, 26, a gente tem aí um ambiente muito diferente daquele que eu peguei. E aí, não tem dúvida, né? Campo Verde passa a ser aí um município que a gente pode chamar aí a bola da vez para aproveitar as oportunidades da verticalização, da agregação de valor, né, do processo industrial. Tendo como base a grande produção das nossas commodities, daquilo que a gente tem como produção, até mesmo do ponto de vista de vocação, tá? Campo Verde produz o melhor algodão do Brasil, não tenho dúvida disso. O melhor algodão do Brasil. Então, quando nós transformamos esse produto em pluma, em fio, logo aí, se Deus abençoar e com a ajuda de todos, em tecido, em malha, certamente nós iremos criar ali um grande hub têxtil no estado de Mato Grosso e no Centro-Oeste. Já tem alguém aí de olho nesse mercado que o senhor já está em tratativas, que falou, Grace, a gente tem aí uma empresa X que já estamos fazendo um namoro aí. Sim, nós temos diversas ações, diversas iniciativas, né, que a gente chama, né, algumas incubando, outras tomando corpo, né. Hoje, se você pegar lá na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde a gente coloca todos os projetos de transformação, de verticalização ou de agregação de valor, você vai ver que nós temos grandes iniciativas no tocante a esmagamento de caroço de algodão para a produção de óleo. Nós temos iniciativas no tocante à produção de combustível com o aproveitamento do milho. Nós temos lá iniciativas que geram boas expectativas para o crescimento do setor têxtil, com mais algodoeiras e mais fiações. Hoje nós temos aí uma grande empresa mato-grossense que a gente nesse momento tem que ainda manter estrategicamente em sigilo, mas que a qualquer momento pode abrir suas portas em Campo Verde para o aproveitamento do algodão no processo de produção de fio. E isso vai gerar para nós lá mais 250 empregos direto. E esse interesse dessa empresa por nosso município é exatamente por esse ecossistema que nós criamos lá, aonde você tem profissionais para mão de obra, aonde você tem já incentivos para aquele setor, aonde você já tem um ambiente logístico definido, aonde você já está ali estabelecido para aproveitar aquelas iniciativas. Certo, prefeito. Eu percebi, assim, no meu círculo social, pelo menos 3 amigos meus, Angélica, acho que colegas nossos jornalistas, que eles saíram de Cuiabá e foram morar em Campo Verde. Está acontecendo isso? Sim. Tipo assim, o pessoal saindo das cidades mais movimentadas, porque igual Primavera, né? Uma cidadezinha gostosa, acolhedora, Campo Verde também, tá? Vocês identificam já isso? Muito. Eu sempre comento, né? Hoje nós temos, nessa região da 163, município de Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, como também essa região do eixo da 070, Campo Verde, Primavera, Rondonópolis, município que tem atraído muitas pessoas. Mas nós lá em Campo Verde, Grace, nós temos recebido muitas pessoas que muitas vezes escolhem nós lá, não só pelo local, um excelente clima, aonde nós temos, sem dúvida nenhuma, uma das melhores seguranças do Mato Grosso, sabe? Isso aí faz com que a população se interessa por lá. E, paralelamente a isso, é uma cidade de oportunidades. Uma cidade de 37 anos, onde você vive bem, com qualidade de vida, mas também aproveita aquilo que ela te oferece. Não só nesse crescimento de agregação de valor, processo industrial, comercial, mas também de oportunidades. Né? Nós somos grandes produtores de diversas commodities e produtos, né? E isso traz aí um leque de opções, de oportunidades. Então, isso aí faz com que chame atenção. Só para você ter uma base, Campo Verde hoje tem uma das melhores seguranças do Mato Grosso, não tenho dúvida disso. Sempre quando eu toco nesse assunto, eu faço um desafio. Eu chego na pessoa, né, para falar de segurança e pergunto para ela, que dia que você lembra de nós termos uma casa roubada em Campo Verde? Que dia que roubou um veículo em Campo Verde?
Que dia que nós tivemos aqui uma carreta roubada, ou então que roubou uma propriedade rural em Campo Verde? A pessoa fica ali, não consegue... Eu tô tentando aqui. Né? Não consegue responder, ou responde, mas com... Porque quando você tem isso não dessa maneira que eu disse, a pessoa já te responde na lata, né? Nós chegamos a ficar em Campo Verde 364 dias sem ter roubo. Faltou um dia para um ano. Eu estou dizendo roubo, não furto, né? Porque tem uma diferença entre essas duas questões aí. Então, isso faz com que a gente não só tenha segurança, mas também aquilo que a gente comenta, que é a sensação de segurança, né? Eu antigamente, eu não sabia o que era isso, assim, mas por que tem isso? Segurança, sensação de segurança. E realmente, muitas vezes, você pode estar dentro da sua casa, segura, bem trancada, com cadeado, com fechadura, com cerca elétrica, mas você não dorme, porque você está com medo. Isso é a sensação de segurança. Em compensação, muitas vezes você pode estar numa casa sem tanto instrumentos de segurança e deitar e dormir, porque você tem a sensação de segurança. Lá em Campo Verde hoje nós temos uma grande segurança. Claro que isso aí é fruto de grandes ações, né? Eu não sei se você sabe, mas nós fizemos em Campo Verde, assim que eu entrei, uma Secretaria de Apoio à Segurança Pública, onde nós reunimos ali grandes ações que culminasse no apoio à segurança pública. E aí nós apoiamos as nossas forças de segurança, que desempenham um papel fundamental, e isso fez com que a gente começasse a colher os benefícios disso, reduzindo drasticamente os nossos níveis de criminalidade, reduzindo os nossos níveis de ação, né? Então hoje, Grace, a segurança nossa, ela é muito bem feita, não só pelo governo do estado de Mato Grosso, mas também pelo município. E tem dado para nós ali uma qualidade de vida muito grande. Acabamos de inaugurar lá o nosso CCO, algo que, assim, eu falando você não consegue entender. É o que há de mais moderno hoje na questão de monitoramento, vigilância eletrônica, digital, com reconhecimento facial, com leitura de algoritmo, com leitura de caracteres, com leitura de cor, placa, o que faz com que a gente tenha não só o monitoramento de veículos que entram e saem da cidade, como também de pessoas. E toda essa inteligência, ela é levada para nossas forças policiais, o que dá a eles maior ação, maior efetividade, uma assertividade muito maior. E as pessoas que muitas vezes cometem o crime, ao saber disso, ele já não escolhe Campo Verde. E isso é fato. Lá em Campo Verde, as pessoas que muitas vezes vão para lá ou estão lá pensando em cometer atos criminosos, eles não terão sucesso. Exatamente por essa porção de cenário que a gente coloca para uso não só da inteligência, mas sobretudo das forças policiais. Entrou, é escaneado. Na hora. E detalhe, né? Todas as nossas entradas e saídas, elas têm pelo menos 2 unidades de leituras. Então, com isso, forma-se um monitoramento de entrada e saída. Se você chega em Campo Verde pela BR-070, você passa em 2 dispositivos de leitura. Se você passar por ele e sair por uma via, nós sabemos que você já não está na cidade. Porque você entrou e você saiu. Olha. Agora, se você entra e de alguma maneira você é escaneado e você fica dentro do município, certamente as nossas forças policiais vão agir. Porque nós sabemos que se trata de algo que foi devidamente apontado, e se você permanecer do nosso perímetro urbano e não saiu, nós já estamos sabendo, e você será procurado. Antes até, inclusive, de você fazer algo. Pode ser que, eu estou falando você no sentido figurado, né? Sim. Pode ser que você esteja ali dentro sem nenhuma intenção criminosa. Mas se você tiver, de alguma maneira, negligenciado algo ou feito algo que te aponte naquela relação de leitura, você será procurado. E aí a gente antecipa muita ação. E isso aí tem trazido grandes benefícios em forma de ação de segurança. Isso é, assim, nós somos o único município do estado de Mato Grosso que tem totens de segurança. Não só nas portas das escolas, como nas ruas. E esses totens de segurança, ele fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, fazendo a leitura de tudo aquilo que ocorre nas imediações daquilo ali. Seja na porta das escolas, seja nas avenidas, nos bairros. E isso gera para nós uma informação muito rica. Esses totens, ele é semelhante a uma viatura da polícia que fica ali parada. Na escola, por exemplo, como que ele funciona? Hoje nós temos nas escolas municipais esses totens devidamente instalados. É um computador? Não, ele é um poste.
Ele é um poste com diversas câmeras inteligentes. Não são câmeras que geram somente imagem, não. Câmeras que geram imagem, ela já está ultrapassada. Ela tem que gerar inteligência, leitura digital, leitura de face, leitura de caracteres, leitura de algoritmos. Então, ela acompanha toda a vida de entrada e saída da escola, faz reconhecimento por semelhança. Por exemplo, um aluno, quando ele está pego na mão do pai, aquele dispositivo já sabe que aquela pessoa, por semelhança, é o pai do aluno. Se de alguma maneira você tiver ali uma pessoa que não é aquela que por semelhança é reconhecido, alguém será apontado. Então isso gera para nós ali um monitoramento integral, isso gera para nós ali uma geração de informação digital e geração de informação em forma de inteligência. Aí sim, aí funciona muito bem. Porque ninguém tem tempo para ficar vendo imagem. Como é que você fica filmando? Vou ficar buscando aqui. Buscando, não tem jeito. Então esses dispositivos, né, tecnologia, inovação, ela tem trazido para nós uma pauta de segurança muito boa. E afasta aqueles faccionados, que eu acho que nem está por lá, graças a Deus, Afasta. de ficar ali perto das escolas, traficante, né? Exatamente, exatamente. Isso aí é o que eu digo, né? Quando você tem os dispositivos devidamente bem instalados, fazendo uma ação muitas vezes até preventiva, você já afasta dali aquelas pessoas que já são mal intencionadas, que já tem ali talvez uma segunda intenção. Isso é muito importante. Não estou dizendo que essas ações não ocorram lá, porque todos os municípios estão sujeitos a isso. Mas eu diria que essas ações ela têm gerado muito benefício a nós. Que legal. Prefeito, agora eu quero falar um pouquinho de política. União Brasil está aí, né? Temos aí um governador e a sua vice é do Republicanos, que tem um vice-governador. Sim. 2026, como que o senhor vai se posicionar aí? É o Pivetta mesmo para governo? Sim. Você acha que o governador está pronto? O governador Pivetta está pronto? Sim, o governador Pivetta, juntamente com o governador Mauro Mendes, eles são dois agentes políticos devidamente experimentados. Ambos teve a oportunidade de serem prefeitos, muito bem-sucedidos nas entregas. Eu diria que o estado de Mato Grosso não tem o que reclamar quanto às entregas desses dois agentes políticos, né? Então eu pude não só acompanhar, perceber, mas experimentar esses dois agentes políticos enquanto governador do estado de Mato Grosso. E eu não só já optei pela mantença deles, como também farei o que puder para mantê-los. Por quê? Porque tanto o governador Mauro Mendes como o governador Otaviano Pivetta, eles são dois agentes políticos que já fizeram e fazem grandes entregas ao estado de Mato Grosso. Ambos foram prefeitos, ambos tiveram a oportunidade de governar as suas cidades, com resultados extraordinários, vieram para o governo do estado de Mato Grosso, fizeram grandes entregas que só o tempo se encarregará de poder dizer o quanto é e foi e será importante. Então, na minha opinião, mantê-los no governo é algo que é necessário. Então, assim, eu particularmente, eu vejo aí que a candidatura do Otaviano Pivetta ao governo do estado, ela é muito importante. Não só torço, como apoiarei para que isso ocorra. Como também, se o governador Mauro Mendes colocar o seu nome à disposição para o Senado, terá aqui na minha pessoa, da minha equipe, né, um grande defensor e entusiasta. O senhor sabe, aqui no podcast a gente sempre aperta, a assessora agora vai puxar minha orelha, mas a gente sempre aperta questão de posicionamento. Não tem problema, não. Porque hoje em dia as redes sociais, ela cobra muito posicionamento. E o Abílio já esteve aqui, já veio vários. E assim, eu vejo o perfil do senhor muito de centro. O senhor é centrão? Eu sou centro-direita. Eu não sou centrão. Né? Assim, eu sou um conservador, né? Eu tenho assim as pautas da família, da liberdade, né? Do liberalismo. Então, eu sou de centro-direita, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma postura política, né? Com os atos devidamente definidos. Né? Qualquer um que vê as nossas ações, não só as nossas falas, mas sobretudo as nossas ações, percebe isso, né? Então, mas eu vejo assim que o senhor é de centro-direita, mas porque até o pessoal da centro-direita, inclusive o próprio governador, às vezes entra em umas pautas aí que é de extrema-direita, e eu vejo que o senhor é muito cauteloso nisso. O senhor não é caça-like, não gosta de se envolver em polemiquinha de rede social, o senhor é muito mais contido, assim, é um perfil do senhor pessoal ou é uma estratégia de política, de não, eu quero ficar aqui, fazer minhas coisinhas? Não, eu sou muito discreto, de uma maneira geral, até nas minhas entregas, né? Você pode perceber que a gente tem feito grandes entregas em Campo Verde e eu tenho essa discrição, algo intrínseco, né?
E eu não vejo que um governo, ou então um prefeito, um governador, um presidente, ele há de repente, se envolver com pautas que não levam a nada, entende? Então, eu acho assim que essas ações extremistas, ela muitas vezes, ela se envolve somente em falas, né? Eu procuro me envolver com a produção. Né? Então, essa questão de caça-like, de repente você colocar o pé em divididas que não leva a nada, eu vejo que faz com que a gente perde tempo e a nossa população que aguarda de nós grandes ações, não tenha ela. Então, eu prefiro de repente colocar os meus pontos de vista nos momentos oportunos, ter uma agenda intensa de entrega e automaticamente fazer com que aquelas coisas que me tiram energia ou que não vai levar em nada, fique para segundo plano, sabe? Então hoje, assim, a defesa por uma ideologia política, eu estou vendo que ela muitas vezes, ela quer ser feita ou procura ser feita a qualquer custo. Eu acho que isso é desnecessário. Nós estamos aí vivendo num ambiente de algo muito intuitivo. Você pode perceber, esse mundo moderno hoje, ele é altamente intuitivo. Se você for numa tela de computador hoje, no Google, e colocar lá o teu nome, quando chegar no segundo nome, ele já te apresenta o seu sobrenome inteiro. Isso é ação intuitiva. Então hoje, nós temos a intuição de saber o que é e como as pessoas pensam, sem eu precisar me impor tanto, sem eu precisar querer te provar a qualquer custo que isso é assim ou é assado. Isso faz com que a gente perde energia, não leva a nada. E outra coisa, eu nesse momento, eu represento o município, eu sou o prefeito do município, então eu tenho que ter postura e falas e ações e atitudes que venha a estar à altura daquilo que eu sou. Então, tem algumas pautas que não é da esfera municipalista ou que é da esfera do executivo, em que eu procuro, de repente, não abordar, a não ser que você me provoque, a não ser que você queira saber, a não ser que você peça para que eu te fale e te diga. Eu jamais deixarei de responder. Eu jamais deixarei de abordar quando você me procura. Mas, via de regra, tem algumas coisas que não competem a nós, ou então não leva a nada, e isso realmente eu deixo para segundo plano. Achei interessante. Em 2026, o que o senhor está pensando? Quer continuar na prefeitura? Qual que é o seu plano político aí mais para frente? Porque o senhor é um político jovem. Em 2026 eu estarei como entusiasta, defendendo os nossos candidatos, né? Eu tenho aí uma missão a cumprir e irei cumprir. Então, em 26, eu continuarei na Prefeitura de Campo Verde como prefeito, cumprindo com o meu mandato, com aquilo que o povo me confiou, né? E apoiarei, lógico, né, aquelas pessoas que eu achar que é digna do nosso apoio, da nossa defesa, isso eu farei, mas como prefeito, né? Então, 26 está logo aí, né? E a gente ficará como prefeito. Eu não posso concorrer a nada, porque aquilo que eu propus a fazer está em andamento, que é gerir uma cidade, que é fazer as transformações que nosso povo precisa. Muito bem, prefeito. Gostei. Achei o senhor muito cauteloso, não de querer esconder alguma coisa, mas de centralizado mesmo, porque tem gente aí que já assumiu a prefeitura e já está pensando até em ser vice de governador, deputado federal, e eu vejo que o senhor já está no segundo mandato e vai manter o foco onde... Eu procuro trazer as minhas energias, força, atenção para o mandato da qual foi proposto, né? Não que a gente não possa ajudar, eu vejo assim que tem várias situações políticas que as coisas acontecem por si só. Em 26, eu serei entusiasta dos nossos escolhidos. Os seus apoiadores. Dos ali, meus, né? As pessoas que a gente irá apoiar. É claro, assim, eu sei que as pessoas sempre procuram, e quando finalizar o mandato de prefeito, né? Eu sou muito tranquilo quanto a isso, assim. Eu vejo que se o estado de Mato Grosso, se o meu município precisar de uma ação minha enquanto agente político, eu me colocarei à disposição, não tenho dúvida disso. Mas isso não me tira o sono. Isso não faz com que eu, de repente, nesse momento, faça aquilo que, de repente, pode ou não pode fazer para que isso ocorra. Não. Porque eu sempre vejo o seguinte, assim, ó, quem define isso realmente é a população, é o povo, né? Então, eu vejo que quando você tem essa relação de confiança com a população, quando você estabelece com ela essa relação de entrega e ela te reconhece como um agente político que realmente faz aquilo, no momento oportuno as coisas acontecerão. Acredito muito nisso. Tanto que eu usei dessa teoria no meu primeiro mandato e utilizo dela nesse segundo mandato, estabelecendo com a população do meu município uma relação de entrega, mas sobretudo de troca. Então,
eu não me relaciono com a minha população de qualquer maneira. Claro que não. Eu me relaciono de maneira intensa, em que ela tem em mim ali realmente um quadro de entrega e eu tenho nela ali essa devolutiva. Porque eu vejo, eu estava falando disso agora há pouco, no passado recente, as relações políticas elas eram feitas ou estabelecidas em cima de falas, em cima de discursos vazios, em cima de promessas. Agora não. Eu e o meu povo, eu e a minha população, nós estamos nos relacionando em cima de entregas, em cima de transformação. Você não tem noção, para uma mãe, para um pai, de ver que o filho dele está numa boa escola, sendo transportado de maneira segura, tendo ali o uniforme devidamente limpinho, recebendo uma merenda escolar, sendo protegido na escola. Isso faz com que não só o aluno, mas que a família dele tenha por ti uma confiança muito grande. E é essa relação que eu estou estabelecendo. A ponto de isso não ser desconstruído a qualquer custo ou por algumas pessoas. Claro que não. A minha preocupação é essa. Quando eu estabeleço um programa de habitação, eu estabeleço com aquela família uma relação forte. Eu diria que essa relação é a que mais interessa a mim. E eu não preciso ficar a qualquer momento irrigando ela. No momento oportuno, aquela pessoa sabe que eu o represento. E aí sim você tem a confiança e, consequentemente, o voto. Então, eu digo isso porque muitas vezes nós temos hoje em dia, as pessoas elas querem se apresentar ou elas querem construir um ambiente político em cima de falácias, em cima de tratativas que não levam a nada, né? Então, diferentemente disso, a gente procura estabelecer isso de uma maneira mais fortalecida. Legal. Prefeito, parabéns. Obrigado por você ter vindo aqui, viu? Adorei ter um papo mais... A gente sempre tem papos muito rápidos nas pautas, mas aqui a gente conseguiu conhecer e saber que Campo Verde está bem. Obrigado, que bom. Viu? A gente que agradece, né? Não só você, toda a sua equipe, né? Campo Verde hoje conta com diversas iniciativas positivas, né? Na saúde, na educação. Nós falamos aqui de agregação de valor, de infraestrutura, de segurança, mas nós temos ali um ambiente muito bom na habitação. Nós estamos fazendo com que a habitação cresça, estabelecendo uma política pública de oferta de saúde muito boa, onde nós resgatamos ações que não tinham no passado recente, como cirurgias, especialidades. Educação nossa é referência. E sempre que eu posso, eu cito isso não só para poder dizer para a minha população aquilo que é feito, mas para que a gente possa assim, resgatar esses benefícios e as transformações que muitas vezes o município possa ter, né? Então, poderíamos aqui falar de diversos assuntos, mas a gente agradece a vocês, a equipe, pela oportunidade de nós abordarmos esses assuntos aqui postos e nos colocamos sempre à disposição. Convidamos você, toda a população aí do Mato Grosso que nos assiste nesse momento, para conhecer Campo Verde, conhecer nossas potencialidades, conhecer aquilo que nós temos de bom e também aquilo que nós temos de dificuldade, para que a gente possa aí fazer com que os municípios, de maneira organizada, possam mudar o nosso estado para melhor cada vez. Perfeito. Olha, gente, vou deixar aqui o Instagram do prefeito Alexandre Lopes para você seguir e acompanhar aí o mandato dele, o novo mandato dele, tá bom? Um abraço para você. Tchau.